profundo conhecedor dos vinhos e das delícias de saboreá-los, o enólogo Luiz Groff é o entrevistado de hoje da coluna 10 Perguntas. Como é que você começou a gostar de vinho, a se tornar um conhecedor de vinhos? É até interessante isso. Embora eu seja descendente de italianos, Groff é um nome trentino, meu pai fazia vinho em casa, mas eu nunca me interessei. Posteriormente, eu me formei em engenharia, eu trabalhei numa firma francesa, que é muito conhecida em Curitiba, a Ceretti, porque ela fez o plano diretor de Curitiba. Eu não trabalhava nessa área, eu trabalhava na área industrial. E eu morei na França 2 anos. E durante esses 2 anos na França, eu tomava vinho como francês, isso é, tomava vinho todos os dias. Mas voltei, francamente, não me interessei muito pelo assunto. Mesmo na França, eu me interessava como francês. O francês se interessa por vinho para tomar vinho. Não está interessado em nome, de onde é que veio e tal. Mas não tem esse tipo de interesse, não. Eu trabalhei muitos anos fora, tinha voltado para Curitiba, ganhei um livro sobre vinhos. E comecei a discutir o assunto. Daí descobri que um amigo meu, um publicitário, Idelson Santos, já falecido, se interessava muito por vinho. Nós começamos a conversar sobre vinho. E um dia ele disse para mim assim, você devia fazer uma coluna na Gazeta. Eu disse, eu não entendo nada de vinho, tudo que eu sei é um livro, né? Não, mas você escreve melhor que os outros e tal. Ele foi falar com o Dr. Francisco Cunha Pereira e um dia chega, olha, tem uma coluna para você, sexta-feira, começa sexta-feira, no primeiro caderno. Isso foi em novembro de 1987. Quanto tempo é necessário para se tornar um bom conhecedor de vinhos? O que forma um conhecedor de nível é a degustação, continuamente fazendo degustações. Eu acho que eu aprendi mais sobre vinho ouvindo pessoas que estavam degustando do que degustando. E é muito importante porque o vinho tem efeitos diferentes em pessoas diferentes e conforme as circunstâncias. Alguns vinhos valem o preço que custam? Existem 2 componentes de preço no vinho. Uma é o custo de produção. É claro que um vinho de grande elaboração, um vinho de grande qualidade, custa muito mais caro do que um vinho comum. Só para te dar uma ideia, numa parreira, num vinho de altíssima qualidade, colhe-se 300 gramas de uva por ano. Então, você tem uma parreira para qualidade que vai te dar 300 gramas, dá um pouco mais que uma taça. Isso é que tem um custo. E todos os cuidados que você tem nessa parreira, na elaboração, etc. e tal, a qualidade dos materiais usados, da uva, etc. e tal. Isso tem um custo alto. Isso vai até um certo ponto. A partir de um certo ponto, você cai nas estrelas. Estrela no sentido hollywoodiano da palavra, no estrelismo. Então, é uma questão da lei da oferta e da procura. Quer dizer, você pega um Romanée Conti, que tem um preço absolutamente louco, mas fabrica 20 mil garrafas por ano. Então, tem um monte de gente disputando 20 mil garrafas. Você pega um Vega Sicília, tem inscrição para comprar a Vega Sicília, tem uma lista de pessoas, tem uma fila de espera de 1000 pessoas que estão esperando que alguém morra. E aí é hereditário ainda, você pode transferir para os seus herdeiros, o seu direito. Então, quando alguém desiste de comprar o Vega Sicília, abre uma vaga e entra essa pessoa, ou essa instituição, na vaga. É claro que esses vinhos têm um preço exacerbado. O Vega Sicília custa na faixa aí de $450. O vinho mais caro que você já tomou? Bom, quando eu tomei não era o mais caro. Eu acredito que o vinho mais caro que eu já tomei foi uma festa que eu organizei e nós compramos 12 garrafas de Romanée Conti, do Domaine Romanée Conti. E nós fizemos, mas foi a primeira vaquinha que fizemos, nós fizemos uma vaquinha para comprar esses vinhos. E, curiosamente, eu me lembro que eram 12 garrafas e nós pagamos $200 cada pessoa. Em que lugares se produzem hoje os melhores vinhos? Os vinhos de maior reputação, de maior fama e tal, continuam sendo os vinhos franceses. Mas a França está perdendo posição. E quem criou essa onda do vinho mais concentrado, mais isso, é um gosto geral, né? Praticamente. Mas é o vinho da Califórnia. Quer dizer, o vinho da Califórnia surgiu como um antipolo ao vinho da França. Quer dizer, um era o vinho do clima temperado, outro o vinho do clima quente, com maior concentração, etc. e tal. Esse vinho ganhou o gosto do mundo. O mundo tende a esse tipo de vinho. Então, você fica, ou eu fico com a complexidade do francês, ou eu fico com a potência do californiano. No meio do caminho, entra a Espanha e hoje, Portugal. O senhor poderia citar alguns bons vinhos
Olha, eu posso lhe citar alguns dos melhores vinhos que nós temos aqui. O Vega Sicília, espanhol, o Angelo Gaia, italiano, o Nicolás Catena, argentino, e o Montes Alfaem e o Folli, chilenos. Creio que são os melhores vinhos, são os vinhos que eu mais gosto, que estão aqui realmente. Quais são as dicas para comprar um bom vinho? Como o vinho dá uma certa sensação de poder, a compra da ilusão faz parte da satisfação do consumidor. Tem que comprar a ilusão. Eu não posso dizer, isso aqui é 90% de água, 10% de álcool, algumas miligramas de pigmentos, que pode ser comprado numa farmácia, bem misturado, você chega ao mesmo resultado. Ninguém compraria vinho. Então existe essa magia do poder, etc. e tal do vinho. Mas a regra é essa: compre de um conhecedor e que responda pelo que fala. Quer dizer, um problema de conhecimento e honestidade. Eu acho que tem a ver esse cruzamento. E que não está tentando lhe vender o vinho mais caro. Que nota você daria aos vinhos produzidos no Brasil? O grande vinho brasileiro são os espumantes. Por quê? Porque a produção de vinho do Brasil está fixada na Serra Gaúcha. E a Serra Gaúcha chove muito durante o verão. Não é um lugar apto ao desenvolvimento de boas uvas tintas. Mas é ótimo para brancas. Então, espumante brasileiro é um vinho de altíssima qualidade, igual à maioria dos... Eu diria que, à exceção do champanhe francês, o espumante brasileiro é igual ou melhor do que todos os outros importados. Nunca se fez um vinho brasileiro tinto tão bom quanto agora. A dificuldade está em que, enquanto nós crescemos um pouco, a Chile e a Argentina cresceram muito. Então, digamos que o nosso vinho melhorou em qualidade, eu vou inventar um número, tá? 30%, o Chile e a Argentina cresceram 300% em qualidade. E você tem que fazer um vinho de qualidade a preço competitivo, não basta fazer vinho. Você pode citar uma frase sua que se tornou famosa entre os conhecedores de vinho? Eu fiz uma frase que acabou está até no dicionário de citações do Alib, e não só isso, uma surpresa minha, eu vi um enólogo, que eu conheço, por sinal, em Portugal, dando uma entrevista para o Renato Machado, e o cara disse: defina a sua profissão em poucas palavras. Aí ele disse: o enólogo é uma pessoa que diante do vinho toma decisões. E o amador, eu, diante de decisões, eu tomo vinho. Essa foi a frase toda. Você se considera também um escritor? Eu me considero também um conhecedor de vinhos. A coisa que eu mais gosto de fazer é escrever, realmente. Eu acho que até a minha associação com a degustação está muito mais ligada à análise, porque escrever é analisar e descrever, né? E imaginar, né? Então, isso está muito mais ligado a mim, realmente, do que o prazer do vinho. Eu tenho mais prazer escrevendo do que degustando vinho, tranquilamente.